Olá, queridos alunos e alunas, todos que estão se preparando para o exame da UAB, bem-vindos a mais um programa Prova Final. Este programa é fruto de uma parceria entre a Rede LFG de Ensino e a TV Justiça. Eu sou a professora Laura de Figueiredo, professora de Ética Profissional aqui da Rede LFG. Essa disciplina, como vocês todos sabem, tem ao menos 10 questões na prova. E este programa Prova Final trata de temas importantes para a prova da UAB e está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, nós vamos tratar do tema do dia. Um tema recorrente, importante, sempre presente em exames anteriores. O tema do dia de hoje: processo administrativo disciplinar. O tema processo disciplinar é importante para a prova da UAB. Sem dúvida, a Fundação Getúlio Vargas, responsável pela prova agora, já abordou o processo disciplinar e gosta do tema. Mas é importante também para a vida profissional, seja para a defesa no próprio Tribunal de Ética, seja para a sua atuação como advogado na defesa dos colegas, dada a peculiaridade do processo disciplinar. No segundo bloco, nós vamos ver o Pergunte ao Professor. Dúvidas formuladas pelos nossos alunos em todo o Brasil sobre algum aspecto do tema do dia, processo disciplinar. Vamos respondê-las esclarecendo alguns pontos do tema do dia ou trazendo novas questões, novas abordagens para o processo disciplinar. Não perca! No terceiro bloco, nós vamos ver o X da questão. Agora, vamos aproveitar os conhecimentos do primeiro bloco e as perguntas dos alunos no segundo bloco para ver como estes aspectos foram abordados em exames anteriores. Vamos analisar testes de provas da UAB que trataram do tema do dia, processo disciplinar. Daqui a pouquinho, nós vamos iniciar com o primeiro bloco. Até já! Iniciamos agora o primeiro bloco. Tema do dia: processo administrativo disciplinar. Este tema, processo disciplinar, é importantíssimo, como já dissemos, para a prova da UAB e para a vida profissional. Porque o processo disciplinar, ele não é nenhum processo administrativo puro, com as suas regras de procedimento administrativo comum, nenhum processo com as características de um processo civil ou de um processo criminal, em que pese a sua semelhança com o processo criminal. No rito antigo, antes da reforma. Vamos avaliar, neste programa, algumas questões relativas ao processo disciplinar. Durante as nossas aulas, é claro, a nossa abordagem trata tanto do processo quanto do procedimento. E já alerto que, ao estudar o tema, vocês devem fazer a leitura dos artigos do Estatuto, que tratam do processo, e dos artigos que tratam de procedimento, num capítulo exclusivo no Código de Ética e Disciplina. Nas provas de ética, nós temos sempre que perceber se aquele tema está no Estatuto e no Código de Ética, ou no Estatuto e no Regulamento Geral. Portanto, vamos destacar aqui os aspectos mais importantes sobre o processo disciplinar. E o primeiro deles será a competência. Nós estamos falando de um processo administrativo que tramita interna corporis, dentro da UAB. E qual é o órgão competente para processar e julgar os inscritos na UAB por eventual infração ético-disciplinar? Vocês sabem que a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma estrutura hierárquica vertical, dividida em Conselho Federal, Conselho Seccional, subseções e Caixa de Assistência dos Advogados. Nessa estrutura hierárquica vertical, é o Conselho Seccional o órgão competente para processar e julgar os inscritos na UAB.
Observem que eu não estou falando apenas os advogados, mas falando os inscritos na OAB, o que significa dizer que o estagiário também pode ser processado no Tribunal de Ética e Disciplina. Como assim, professor? O estagiário pode responder um processo disciplinar? Sim, existe até uma infração especialmente definida, pontuada para os estagiários, que é a infração de praticar o estagiário ato excedente ao da sua habilitação. Ou seja, se o estagiário não pode assinar sozinho uma petição, um recurso, e assim o faz, ele sofrerá um processo disciplinar por praticar ato excedente ao da sua habilitação prevista no Regulamento Geral do Estatuto. Portanto, atenção, processo disciplinar é para todo aquele que estiver inscrito na ordem, seja advogado, seja estagiário. E voltamos à competência. Naquela estrutura hierárquica vertical, nós dissemos que é o Conselho Seccional o órgão competente. Verdade. Mas dentro do Conselho Seccional, cuja área territorial de abrangência é a unidade da federação, portanto o Estado-membro ou o Distrito Federal, nós temos o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Este tribunal, dentro do Conselho Seccional, responderá sob esta obrigação, sobre esta determinação de processar e julgar os inscritos na OAB. Vejam, esta é a regra geral de competência em termos de órgão da OAB que eu tenho que atrelar ao local da infração. Então, é o Conselho Seccional do local da infração. Erro comum nas provas é o candidato assinalar equivocadamente que o local da inscrição, o Conselho Seccional do local da inscrição, é o competente para processar o advogado faltoso. Vejam que a regra é clara: Conselho Seccional do local da infração e não da inscrição. Esta regra geral de competência sofre alguns deslocamentos naquela estrutura hierárquica e vertical da OAB. A competência do processo disciplinar pode sair do Conselho Seccional e ir para o Conselho Federal da OAB, órgão máximo localizado em Brasília. Quando é que o Conselho Federal é o órgão competente? Quando o representado, aquela pessoa que em tese praticou a infração, for um presidente de algum conselho seccional ou um membro do próprio Conselho Federal. Ou ainda, quando o Conselho Federal for o local da infração. Vejam então que eu saio da regra geral, Conselho Seccional, local da infração, e vou para o órgão máximo da OAB, deslocando essa competência quando ele for local da infração ou quando o representado for membro do federal ou presidente de algum seccional. Ainda podemos atribuir esta competência a uma subseção. E o que é uma subseção? A subseção é criada pelo Conselho Seccional e representa uma divisão administrativa do próprio Conselho Seccional, que facilita a vida e a fiscalização por parte da OAB, facilita a vida dos inscritos. Imaginem que a área territorial de uma subseção pode ser um município, parte de um município. E em São Paulo nós temos subseções cuja área territorial representa um bairro da cidade. Tamanho é o número de advogados inscritos